Eles não têm a fofura de um urso polar nem o olhar sedutor de um leopardo, mas estes campeões da feiura também merecem sua atenção. No vídeo de hoje você vai conferir alguns dos animais mais feios do nosso planeta e curiosidades sobre cada um deles. Mas antes, deixe o seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Seu apoio ajuda muito o nosso trabalho e é muito importante para nós. Morcego cabeça de martelo. O morcego cabeça de martelo parece ter vindo diretamente de alguma história de ficção científica, mas é na verdade, uma espécie bastante comum e conhecida da ciência. Assim como acontece com diversas espécies, existe um dimorfismo sexual bem evidente com os morcegos cabeça de martelo. Enquanto as fêmeas são parecidas com os demais morcegos, são os machos que apresentam a cabeça que dá o nome à espécie. Mesmo não estando em risco de extinção e tendo um visual bem chamativo, o morcego cabeça de martelo é pouco conhecido fora da zoologia por ser uma espécie endêmica da África Ocidental e Central. Eles ocupam um território de florestas que vai da costa de Serra Leoa até a costa da Angola e avança pelo continente do Gabão até o noroeste da Uganda. Esta é a maior espécie de morcego da África. Embora eles possuam apenas 25 centímetros de comprimento, os machos podem ter uma envergadura de quase 1 metro. Já as fêmeas possuem um corpo menor, medindo cerca de 20 centímetros de comprimento, com uma envergadura de 80 centímetros. Diferente do que as lendas e as histórias de terror fazem as pessoas acreditarem, a maioria dos morcegos não se alimentam de sangue. Eles são frugívoros, e o morcego cabeça de martelo não é uma exceção. Sua dieta inclui principalmente figos, bananas, goiabas e mangas, tornando-os importantes polinizadores. Por outro lado, sua dieta faz com que eles sejam considerados uma praga por agricultores africanos. Sapo tartaruga. O sapo tartaruga se parece com uma tartaruga sem casco com pernas musculosas e cabeça pequena. Uma curiosidade muito interessante é que não passam pela fase de girinos, nascem praticamente prontos mas bem pequenininhos. Eles desenvolveram membros musculosos curtos para ajudá-los a cavar na areia, mas ao contrário da maioria dos sapos, eles cavam para frente, como uma tartaruga. Eles se alimentam de cupins, então a adaptação dos membros musculares é útil ao tentar penetrar em um cupinzeiro. Eles não precisam viver perto de água, pois passam por todo o estágio de metamorfose dentro de seus ovos. O acasalamento geralmente ocorre recentemente depois de chover, mas seu chamado para acasalar também foi ouvido em julho, sugerindo estações de acasalamento variáveis. Quando um par de sapos tartarugas se selecionam como parceiros, eles se retiram para a base de sua toca. As tocas podem ter até 1,3 metros de profundidade. A reprodução ocorre dentro da toca vários meses depois. Quando as fêmeas põem ovos, chegam a 50 ovos. Lagarto agama. Lagarto agama. Esse é o nome de um lagarto de pequeno porte, original e exclusivo da África, que chama atenção pela aparência semelhante à do personagem Homem-Aranha. As cores do réptil, que mede cerca de 30 centímetros, parecem seguir o mesmo padrão do figurino usado pelo super-herói, azul e vermelho, assim como a textura da pele, que lembra os detalhes da roupa do protagonista. No entanto, a similaridade com o famoso Homem-Aranha é exclusiva dos machos dessa espécie. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Seu apoio é muito importante e ajuda muito nosso trabalho. Carnívora. A espécie costuma se alimentar de pequenos invertebrados, além de pequenos lagartos e sapos. São forrageadores ativos, ou seja, ficam procurando por alimento, ao invés de ficar parado esperando a presa chegar. Com habilidade em escalar, esses lagartos conseguem subir troncos, muros, paredes e rochas. A espécie não possui nenhum tipo de veneno, no máximo pode morder ou arranhar. Um comportamento interessante dessas espécies é o hábito de ficar balançando a cabeça, como se estivesse dizendo sim. Sapo roxo. O sapo roxo é uma espécie de anfíbio anuro endêmica dos Ghats ocidentais do sul da Índia. A espécie foi descoberta em outubro de 2003 e é considerada um fóssil vivo. Os membros desta espécie têm uma cor violeta e cerca de 7 centímetros de comprimento. Permanece no subsolo a maior parte do ano, exceto por 2 a 3 semanas durante o período de reprodução, quando sai para acasalar. Essa espécie foi reconhecida por biogeógrafos em todo o mundo como um dos tipos mais raros e um achado que acontece uma vez em cada século. Seus membros anteriores curtos e musculosos com palmas duras o ajudam a se enterrar no subsolo. Ao contrário das outras rãs, tem as patas traseiras muito curtas, o que não lhe permite saltar de um lado para o outro. Como resultado, cobre qualquer distância com passadas longas. Usa seu olfato para caçar cupins no subsolo. Ele prefere solo solto,
úmido e bem arejado perto de lagoas, valas ou riachos. Isso torna conveniente para os adultos sair para acasalar durante o período reprodutivo e as fêmeas põem ovos nos corpos de água. Apenas 135 indivíduos desta espécie são conhecidos, dos quais apenas 3 são fêmeas. A principal ameaça é a perda de habitat devido à invasão humana. Galinha dong-tão. À primeira vista, os pés dessas galinhas parecem estranhos e talvez até nojentos, mas no Vietnã elas são uma iguaria que poucas pessoas têm acesso. Antigamente, esses animais eram consumidos somente pela nobreza e em rituais sagrados, mas hoje em dia basta ter dinheiro para experimentar esse prato exótico. Os dong-tão fazem mesmo parte da cultura vietnamita, pois além da valorização culinária, os animais mais bonitos participam de concursos de beleza que acontecem anualmente. Embora as origens exatas da raça sejam desconhecidas, ela já existe há centenas de anos e foi pensada para ser criada originalmente para brigas de galos devido às suas pernas grossas e fortes e de fato, se forem criadas em galinheiros, acabam matando umas às outras. As galinhas dong-tão chegam a pesar até 6 quilos quando adultas e suas patas podem ser tão grossas quanto um pulso humano. Os galos geralmente são coloridos, enquanto as galinhas são brancas. Além da demanda da população, criar essa espécie não é das tarefas mais simples. Elas são muito sensíveis a variações de temperaturas e têm a tendência de pôr menos ovos que uma galinha comum. Peixe-bolha. Sua textura gelatinosa e ossos macios faz dele um peixe bastante estranho e curioso, embora esta aparência estranha seja ainda mais admirável quando ele é retirado da água. Portanto, esse peixe tem duas aparências, a normal, quando está debaixo d'água, e a gelatinosa, na superfície. A estrutura e aparência do seu corpo é diferente quando na água e quando na superfície. Devido à baixa pressão que existe no exterior, quando se trata da superfície, sua textura torna-se gelatinosa e macia. Acredita-se que a fêmea é maior que o macho. Sua cor fica entre creme claro e bege escuro, dependendo se está na água ou na superfície. Chegam a medir entre 30 e 40 centímetros de comprimento, não possuem músculos e seu corpo é gelatinoso e de ossos moles. Sua cabeça é de tamanho grande e serve para ele poder flutuar nas profundezas do mar. Ele também tem barbatanas estreitas para se mover lentamente. Além disso, possui grandes olhos gelatinosos que permitem visibilidade no escuro e não tem dentes. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Vídeo novo todos os dias.